De certa forma, ultimamente, existe um incentivo hoje em dia que não tinha tanto nos anos 80 e nos anos 70. É o incentivo a cuidar da saúde, fazer exercícios. Porque até então, o que tinha em cultura, nos anos 70 e 80, era instigando você ter sucesso financeiro, através daquelas propagandas californianas que tinha, tanto na mídia internacional como na mídia nacional, que vem importando esse tipo de coisa. E assim, hoje em dia, agora depois dos anos 2000, já existia pequeno nicho que zelava por cuidar do corpo, não necessariamente por saúde. As pessoas começaram a cuidar do corpo por vaidade, porque as pessoas são, em 100%, elas têm aquela pequena partícula de egocentrismo. Elas querem se sentir bem, principalmente no amplo feminino, né, que valoriza que tipo é meio que um skin, né, uma pontuação que você tem social, sua beleza, sua imagem, principalmente para as mulheres. Os homens equivale um pouco isso, mas tipo o homem recebe pontuação social por diversos quesitos, como status e riqueza. Dessa forma, note-se que vem depois a questão da saúde, correlacionado com problemas que a gente vê ultimamente, que são problemas de pressão alta, colesterol alto, diabetes, e as pessoas percebem que não é só a alimentação que tem que ser alterada, a, o estilo de vida também. Até porque a gente não pode negar que a gente ainda é um ser vivo não muito diferente dos animais que habitam a Terra. A gente também é um ser também animal também. A gente não é uma coisa separada dos animais, a gente ainda é animal. Apesar de nós termos uma mente consciente, que é muito complexa para entender, até nós mesmos temos complicações em entender nossa própria mente. Perceba-se com isso a questão de nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que usar nossos músculos como se a gente fosse mais ou menos viver em um habitat selvagem não civilizado. Aí eu chego, como é que eu emulo isso? Faço exercícios físicos como musculação, corrida, caminhadas. A gente é caminhador, a gente sempre foi, a gente tem esse tipo de perna, esse tipo de joelho, porque a gente era caminhador e escalador. Então a gente tem que estar constantemente fazendo esses deslances. Existem outras características também que seriam é, o, o roteiro da progressão de vida de um ser. Por exemplo, ao decorrer da vida, um cachorro, um animal selvagem como um guepardo, uma onça, tem um projeto que é roteiro na vida dela, que é desenvolver, né, ter capacidade de pegar presas, né, para se alimentar, ou de rivais da própria tribo, como questão de disputar por fêmea. Essas coisas acontecem em diversos animais. E nossa cultura humana não é muito diferente disso, não. Só que a gente não usa hoje em dia a imposição física. A gente tenta se sobressair por outras imposições, que é uma característica humana. Seria questões sociais. Um homem compete com outro homem para tentar ficar mais requisitado, tipo, ganhei o combate de forma social. Ganhar o combate de forma social seria o quê? Eu sou mais rico do que você, eu tenho uma capacidade mais elevada, eu tenho mais skill que você. E aí meio que ele é pré-selecionado. Beleza, que isso não acontece porque o número de seres hoje é meio que meio a meio, mais ou menos, tanto o número de homens como mulheres. Na nossa sociedade das cavernas, quando o homem ainda era bicho do mato, o número de fêmeas era muito menor do que hoje socialmente. Apesar que a progressão era para que tivesse o número máximo de fêmeas, só que isso era um incentivo da natureza, senão a espécie morreria. Porém, no entanto, era escasso. Fêmeas morriam mais cedo, fêmeas elas tinham um período de vida muito curto, por conta que a média que o ser humano vivia era 35, 40 anos o máximo no meio da floresta, porque depois dos 40 anos sua capacidade física fica reduzida e você não tem mais capacidade. Aí depois os seres humanos perceberam que ser tribalistas, como acontece também em outras espécies mais complexas dos animais, seriam, acho que chimpanzés e baleias, golfinhos, eles fazem isso de tribalizar, de se reunir, porque funciona muito bem fazer times,
Porque o ser humano, por si só, ele não tem capacidade de vender várias pessoas de uma vez só. Por esse preâmbulo, você nota que o ser humano ele tem que fazer as coisas como se fosse ainda bicho do mato, de forma hackeada. Um exemplo da luta. O que seria luta de combate? Pegar presas, caçar e pegar presa. Um pode pegar um rifle, sair no meio do mato e caçar algum animal. Isso ele está emulando aqui na cabeça dele. Caçar é muito bom. Uma pessoa que caça a primeira vez animais na floresta, ele sente um sentimento interno dele que aquilo faz parte dele e ele não consegue compreender por quê. É como se eu já tivesse jogado esse jogo, comparando a um videogame. Como se eu tivesse jogado esse jogo alguma vez e eu não lembrava que já tinha jogado esse jogo. E você é até meio travado, mas você tem prazer naquilo. Outra coisa, praticar arte marcial. Cara, quem já praticou arte marcial não consegue ver o prazer depois de uma luta. Seja você perdendo, seja você ganhando. É muito prazeroso. E pode observar que em outros esportes que não sejam competição como socos, você bota a endorfina para fora, como futebol e alguns esportes que não tem contato físico de forma ponderada, você nota que os caras brigam muito no futebol, né, e outros esportes. Agora, futebol que tem contato físico muito extremo, como rugby e futebol americano. Cara, os caras estão todos fazendo uma amizade do caralho no final. Porra, bicho, tu é o maior brother, não sei o quê. E do mesmo jeito quando você faz Muay Thai ou Kung Fu, cara, a gente troca soco, tira sangue um do outro. E no final a gente tá muito amigo, é muito massa. No UFC, aquele que passa, né, a preliminar do combate, é meio que tipo assim, eita, tem que dar, é pra dar marketing, a gente tem que fingir que vai trocar muito, a gente tem que fingir que se odeia. Porque a luta vai ser insana. Aliás, os caras são amigos há muito tempo. Aí, bicho, pega leve comigo lá na luta. Aquelas apresentações que aparecem no UFC. Porque é uma forma de emular uma coisa que o ser humano já possui dentro de si. E depois, em consequência disso, você percebe que treinar o corpo é uma coisa que faz parte do ser humano. Onde eu quero chegar? Que não só treinar o corpo em si, mas tem que treinar a mente. A gente não treina a mente. A maioria das pessoas nem entende a própria mente, deixa ela levar o vento que nem um rio descontrolado. Ela nem percebe o que habita na própria mente. Pessoas com transtornos, elas têm isso ainda mais, é um rio. Perceba sua mente como um rio. Quando você tem controle sobre essa, você está nela com um barquinho, sejam seus pensamentos. Seus pensamentos vão no barquinho e você vai remando. Se você não treinar sua mente o suficiente, esse rio pode ficar cheio de pedras, esse rio pode ficar com a correnteza muito abrupta e você pode perder um remo e vai batendo nos cantos e quebrando seu barco, vai ficando cheio de rachadura. Pessoas com transtorno, imagine que o barco já quebrou e boa parte dele está afundado e o cara está desesperado nadando. Ele não sabe o que fazer, porque nunca treinou propriamente. Eu sei, é difícil. De certa forma, quando a gente é adolescente, nossa mente não está 100% formada. A gente não tem percepção disso. A gente tem percepção que a gente tem uma mente quando a gente é adolescente. A gente tem uma mente pensante. Só que a gente não. A gente meio que foi sempre ao réu do vento, fica ainda conhecendo a própria mente. Até ela amadurecer. Quando ela amadurece, já ali perto depois dos 25 anos, a mente, que é quando o neocórtex está prontinho, feitinho, aí você começa, opa, eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo tomar decisões. Só que ao mesmo tempo, em consequência de tanto tempo, você já está usando o cérebro, 25 anos usando seu cérebro absorveu milhões de informações, desde o seu nascimento até a sua vida dos 25 anos. Nesse período, você tem contato com sons, cheiros, imagens, como é que eu posso dizer? Além dos nossos 5 sentidos, você tem emoções, você passa por diversas emoções, medo, nojo, raiva, tristeza, melancolia, inúmeras emoções que às vezes não dá nem para descrever. E isso vai bem com um banco de dados. Ou seja, você já tem muitas referências com 25 anos. Nosso corpo não maravilharia a gente com neocórtex pronto com tipo 7 anos de idade, só com 7 anos de informações. A gente ia racionalizar aquilo lá, a gente seria muito incapaz de resolver muita coisa. Por isso que a gente tem que aprender muito nessa faixa, nascimento até 25 anos, o máximo possível.
Quem tem capacidade deveria incentivar os filhos a aprender a tocar um instrumento no meio desse período, aprender línguas, o máximo que puder. Aprenda, meu filho, inglês, francês, alemão, russo, porque seu cérebro tem capacidade de armazenar. Se preencher com essas coisas, chega lá na fase adulta, o cérebro está trincado com coisa muito boa. Porque língua é uma coisa muito boa, aprender a tocar instrumento é uma coisa muito boa. E além do mais, o seu cérebro já vem muito moldado, com aquele costume de aprender, 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 aprender. Chegando nos 25 anos, ele ainda está aprendendo ainda, mesmo com o neocórtex já prontinho, ele consegue aproveitar aquela racionalização e ainda continuar absorvendo coisa. Não na mesma frequência que tinha quando era criança ou adolescente, mas uma frequência bem mais elevada de quem não treina tanto o cérebro. Então treine sua mente. Eu, por exemplo, eu estou aqui, eu comecei a fazer um exercício respiratório, prestar atenção na respiração enquanto respira profundamente. Inspira uns 5 segundos, segura 5 segundos, expira, né? Inspira para fora, e uns 8 segundos expirando bem devagarzinho. Depois que expirar todo, dá aquela tossida para zerar todo o ar que está no seu pulmão. E logo depois, você segura 4 segundos sem inspirar. Aí depois inspira de novo. Aí até que o seu pulmão começa a largar, até o ponto que você bota muito ar dentro do pulmão. Aí você começa a fazer umas segurações mais profundas. Inspira bem fundo. Se não conseguir preencher 100%, dá mais outra inspirada até travar o pulmão mesmo. Segura 8, 10 segundos. Aí zera do mesmo jeito. Todo o ar, bem devagarzinho, dá tossida no final para zerar todo o ar. Segura mais uns 5, 7 segundos. Chega um momento que você consegue inspirar muito, o seu pulmão está cheio, fica muito cheio, dá aquelas 4, 3 respiradas em seguida e fica muito cheio. Você segura tipo 30 segundos, põe todo o ar para fora e você não inspira. Você consegue ficar sem inspirar na faixa de 1 minuto. É como se seu corpo já tivesse oxigênio suficiente. E no meio disso eu percebi uma coisa. Quando eu não estava mais inspirando, minha cabeça não estava gerando mais pensamentos. É como se minha respiração, o oxigênio que eu recebo, ele gerasse pensamentos e fosse, quando eu botasse para fora, os pensamentos mudam. Você inspira, entra novos pensamentos. Para fora, pensamentos mudam. Inspira, novos pensamentos. Chega um momento que você não está mais inspirando e você fica com a cabeça sem nada, você só fica só com o seu presente. Tudo está vivo na hora, tudo está presente. Você não tem pensamentos passados e não tem pensamentos futuros e nem imagens mentais. Você só está vivendo o presente. É olhar assim, ouvir o som, sentir o chão, ver o que está ao meu redor, sem pensamentos. Cadê meus pensamentos? Eu fico só com a voz. Cadê meus pensamentos? Não tem mais pensamentos. Isso é um treinamento mental que nunca me ensinaram. E eu, caramba, uma forma de limpar a sua mente, deixar clean a mente, é você simplesmente respirar diversas vezes, prestando atenção à sua respiração, e você vai zerar seus pensamentos. Eles vão ficar limpos, sua cabeça vai ficar limpa. Não existe mais emoções que me perturbam. Eu estou no sentimento de ataraxia, eu estou na ataraxia, sem perturbações, calma, sem só emoções totalmente neutras em si, tudo neutro. Eu não sinto dor, eu não sinto raiva, eu não sinto prazeres, eu não estou animado, eu não estou triste, eu estou na emoção, eu estou sem emoção. Ao mesmo tempo, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Porque a respiração tem alguma coisa, percebeu que tem alguma coisa correlacionada com a vida. A primeira coisa que a gente faz ao nascer é inspirar. A última coisa que a gente faz a morrer é suspirar, que é o último ressuspiro. Você nasce respirando e inspirando e você morre expirando. E na hora que você emula isso, seu corpo limpa sua mente. Isso é maravilhoso. E invocado que eu nunca tinha notado isso. E as pessoas não treinam a mente. Eu digo, treine a mente. Treine a mente. Você não sabe o grande fascínio que tem em si treinar a mente. Treine sua mente e você vai conseguir fazer muitas coisas sem perturbações. Vai viver mais o presente. Porque muitas vezes você deixa de curtir o presente. Deixa de curtir o presente
pensando na curtição do futuro. Você nunca curte o presente, porque você já está curtindo, tá ali no presente, você pensa, eita, no futuro eu vou curtir isso e isso. E quando chega nesse futuro, nesse que se torna presente, você pega e começa a curtir outro futuro. Quer um exemplo? A pessoa está na academia, treinando, está fazendo caminhada, está ouvindo a música, ela fica imaginando, quando for amanhã, amanhã vai ser Natal, amanhã vai ser Ano Novo, vai ser o aniversário de alguém, e você está pensamento já nessa curtição, vou fazer isso, vou beber, eu não sei o que, você está imaginando o futuro, e você está deixando de viver o presente. Caramba, isso é a maior, como é que diz? O maior desaproveitamento que você pode dar da sua vida. É ficar direto curtindo, tentando imaginar a curtição do futuro e deixando de viver o presente. Curta o presente, escuta a música que está ao seu redor, note o que está ao seu redor, observe as coisas, foque, perceba tudo o que está ao seu redor, ouça as pessoas, preste atenção na conversa das pessoas, olhe para ela, observe o gesto delas, e você percebe que todo mundo é um banco de informações. Quanto mais informações você adquirir, vai ser melhor para você utilizar na sua própria vida. Às vezes as pessoas são muito narcisistas ou não têm empatia em escutar as pessoas de forma de verdade. Elas às vezes estão ali no ambiente, não olham para elas, não olham para a pessoa, ficam ali, mulher, presta atenção em pequenos trechos que são mais relevantes nas conversas, e aí você deixa de aproveitar muitas informações. Por exemplo, às vezes você tem que prestar mais atenção na pessoa, nos gestos delas, no olhar dela, o movimento das mãos delas, em vez de ficar prestando atenção no texto narrativo. Você faz um joguete ali, uma associação. Isso que ela está falando, associe-se com isso. A gente faz isso de forma mais complexa em tipo de tiros emocionais maiores. Por exemplo, eu fazer assim, eu amo você, eu amo você. Por exemplo, meio estranho, né? O ator aqui. O gesto tem que, se tiver desordenado com a situação, não vai fazer sentido. Por exemplo, ei, tu sabe que eu te amo, né? Um cotoco. Tipo, o cotoco é uma coisa totalmente incoerente com o que eu tô dizendo. E você associa o quê? Ironia. Ironia. Tá entendendo? Você consegue. Se você prestar atenção, vai ter outras coisas também que vão ser coerentes e não coerentes. Pessoas coerentes, elas são aquelas que você. Nossa, essa palavra me convenceu esse cara. Você não entende, porque às vezes o gesto dela estava tão alinhado com o que ela estava falando que você foi muito persuadido, muito convencido. Você confia nela. Pessoas que são inteligentes na manipulação, elas aperfeiçoam isso ao ponto de sempre estar coerente. Não só fale, mas seja coerente com sua fala. Você não pode estar com o braço baixo, não estar em movimento das suas mãos. Seu olho não pode estar de uma forma sem sentido, sem confiança. A sua postura, o peito, a altura dos ombros, eles não podem estar subcurvados, porque tudo isso passa a sua mensagem. Você falando com assim, ó, em pé, as pessoas vão pensar o quê? Nossa, essa pessoa é tão baixa autoestima. O pensamento é gerado na pessoa, independentemente do que você falou. Às vezes frases e falas, elas perdem sua capacidade de energia simplesmente porque você é incoerente com suas palavras. Ou você foi domesticado socialmente ao longo da vida a se comunicar dessa forma. Às vezes durante o seu ambiente familiar, a forma que você foi criado ao longo da infância teve certas negligências dos seus progenitores. Assim, você tem que aprender a se reformular para corrigir isso. Não é que isso vá fazer você ficar milionário, ou você virar um grande apresentador. Mas acredite nisso, isso mudando você molda o ambiente à sua volta. Mudando o ambiente à sua volta, você move certas circunstâncias temporais mais favoráveis. Se você muda você, o ambiente é moldado por você, você também é um modulador. Você pode chegar num canto e o canto vai modificar também com você em certa parcela. Tem pessoas que modificam muito, pessoas que externalizam, que gritam, que são pessoas que querem estar sempre ali fazendo alguma coisa, elas moldam mais o ambiente, porque as pessoas vão ser absorvidas por aquilo que ela faz, vão gerar pensamentos naquilo que ela fala, ou com aquelas atitudes que ela tem.
Pessoas que moldam mentes, cantores, artistas, eles moldam as mentes das pessoas, porque eles estão ali, estão fazendo alguma coisa que várias pessoas estão sendo modificadas. Quem é ator de cinema, filmes, ele tem a capacidade de até gerar personalidades nas pessoas, seriam alter egos. Você assiste um filme e fica, caramba, literalmente eu. Dá um exemplo. Assisti o filme Taxi Drive, o filme Abutre, ou a série dos Pink Blinders que tem um Thomas Shelby. E você vê aquele personagem e você meio que quer ser um pouco daquilo. Você é moldado por um artista que interpretou aquilo. Tá vendo quanto ele influenciou milhares de mentes? Então, tente ser mais coerente com suas falas e com o ambiente à sua volta. E aí você vai modificar todo o ambiente à sua volta. Modificando o ambiente à sua volta, sua vida vai ter circunstâncias novas. Você vai conseguir ter outros horizontes a observar. Então, se você estiver passando por um problema, a primeira coisa que você tem que esperar mudar não é o universo, para que o universo lhe atenda. Você tem que mudar a si mesmo e o universo vai mudar com você. E aí você mudando, você muda as suas possibilidades na sua vida. E mudando as suas possibilidades na sua vida, você vai mudar. De repente, sua vida vinha num fluxo que você estava triste, você se muda, e de repente sua vida muda para outro fluxo e você tá, caramba, eu tô gostando do que eu tô fazendo agora. Tá entendendo? E você percebe, caramba, o segredo não era eu esperar que o mundo mudasse para mim, ou esperasse que eu fosse sorteado com algum destino na minha vida. Eita, eu vou jogar na loteria, Deus vai. O mundo, o universo não funciona assim, de forma plim-plim, magicozinho, de pedir ao ser criador que me atenda, porque eu sou merecedor entre 7 bilhões. Não, você se muda. Você é dono do seu ao redor. Não estou dizendo que você vai escolher o que vai acontecer com você. Você não pode, tipo assim, eu quero ficar bilionário, então vou me mudar e vou virar bilionário. Você vai ter oportunidades que são totalmente imprevisíveis. No momento que você está pensando assim, vai ser diferente. Então vai ter outras oportunidades. Eu posso pensar em coisas totalmente longes umas das outras. Eu não vou ser bilionário, mas eu vou ser empresário do ramo farmacêutico. Eu não vou ser milionário, mas eu vou ter uma boa fortuna. Talvez eu conheça alguém da área militar que me faça um curso, depois eu tiver passado no concurso, e ele me faça para uma disputa da vaga para ir para a NASA, para ir para a NASA e fazer uns testes como astronauta brasileiro. Você vai ficar super nervosão, cara. Vai ficar nervosão aí. Caramba, eu vou virar astronauta brasileiro, referência. E eu era só apenas um simples policial e conseguir ter acesso a uma pessoa do governo para isso e conseguir evoluir tanto. Não, eu virei empresário farmacêutico. Eu consegui ter contratos, amizades que me levaram ao longo da vida, conseguindo no congresso e legalizar um produto que eu vendo, que fez sucesso. Você fica, caramba, existem diversas oportunidades, ou melhor, infinitas possibilidades. É que você tem que primeiro mudar sua mente. E aí você vai vendo parte dessas possibilidades. Você não vai ver todas, porque você você tem um limite de vida. Então você tem que ver o máximo de possibilidades possível. Escolha uma. Igual aos seus pensamentos que surgem na sua cabeça. Você pega uma peneira e balaia aquilo que você está querendo mais. Você utiliza aquilo. E aí você vai ter um segmento de vida. A vida não é tão difícil de entender. Ela só parece sem fundamento constitucional. É como se o Criador dessa vida, mas sim, o que é que a gente faz com a vida? O que é que a gente vai ao longo dela? Existe algo maior para eu fazer ao longo da minha vida, no sentido mais brando? Porque eu existir, olhar a minha consciência, observar o mundo, conscientizar que as pessoas têm consciência também, é uma coisa que meio que lhe assusta a primeiro momento. Isso te assusta, porque caramba, o universo, o mundo é tão complexo, é tão bem elaborado, é tão bem estruturado. O que acontece se eu morrer, tudo fica em branco porque eu tenho um banco de dados aqui gigantesco. Isso aqui na minha cabeça, essas memórias, elas vão se deletar.
elas não vão mais existir, a minha consciência não vai mais existir, ou a minha consciência vai existir de forma que eu sinta tudo sem os meus 5 sentidos? Como eu vim, como eu surgi, eram apenas moléculas, mas como minha consciência começou a surgir? Todo mundo realmente tem dificuldade em lembrar de coisas mais passadas. Faça um exercício. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida com o mínimo de idade possível? A maioria das pessoas tem uns que lembram de coisa de 5 anos, 6 anos, alguns lembram de 3 anos e meio a 4 anos. Eu lembro, a minha lembrança que eu tenho com 4 anos, só uma lembrança que eu tenho. Nossa, eu consigo lembrar de coisas quando eu tinha 4 anos. Eu não consigo lembrar de coisas, não todos o 4 anos completo, ou os 5, até os 6 ainda é embaçado. Muito embaçadas as memórias. Então minha consciência surgiu ali, ou ela já existia e eu era totalmente em branco, não tinha informações e referências. Porque primeiro você aprende a falar, só que você sai para o mundo, você não sabe o que são as coisas que estão ao seu redor. Referências que é pai, mãe, pedras, árvores, carros, pessoas, planeta, terra. Tudo isso você não sabe o que é. Imagina o índio que não teve esse ensinamento. Ele fica vendo o mundo, para ele tudo é. Ele dá um nome para ele. Ele vê o que é nome disso aí. Ele dá o nome. Ele dá o nome. Os índios dão o nome. Alguns que vivem em tribo, eles vão perceber. Pô, o que é isso? Ah, isso é uma aractaia. Fica a dica. Faça exercício mental. Você vai conseguir modificar a sua vida fazendo exercícios mentais.